Olá, queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Rômulo e é com muita alegria que nós estaremos juntos durante alguns encontros aqui na nossa escola bíblica, compartilhando um tema muito precioso, mas ao mesmo tempo um tema muito desafiador. Portanto, eu espero que seja bênção para o seu coração, seja bênção para a sua família. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus e ela sempre tem uma instrução específica para a nossa vida. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos pedir a Deus que nos abençoe e que fale conosco através deste assunto que nós vamos compartilhar nesta oportunidade. Vamos orar juntos? Senhor, nós te louvamos por este momento tão precioso, pela alegria e pela bênção de compartilharmos a Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é viva, eficaz, poderosa, e ela sempre alcança os objetivos para os quais fora designada. Que nesta ocasião, Senhor, esta pessoa que está assistindo, participando deste estudo, seja abençoada e edificada através da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, nós vamos tratar a respeito de um tema durante 3 encontros, com a permissão de Deus. Este que está acontecendo agora e em mais 2 ocasiões, né? Nós vamos falar sobre ética cristã e os seus segredos. Eu gosto deste assunto, me identifico com ética. Afinal de contas, é um assunto que está presente na nossa vida o tempo todo. Em todos os tipos de relações que estamos envolvidos, a ética está presente. A ética está presente nas relações de família, nas relações de trabalho, nas relações entre irmãos, na nossa relação com Deus e assim por diante. E eu escolhi o texto base para compartilharmos este assunto, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse é o texto escrito pelo apóstolo Paulo em uma de suas orientações aos crentes da igreja de Corinto. Mas, primeiramente, eu quero pensar com você a respeito da definição de ética, significado da palavra ética, que vem do grego ethos, que significa costume, disposição, hábito, padrão de conduta. Há uma outra definição ainda que compõe a palavra ética, que significa aquilo que faz parte do caráter. Então, a gente percebe que há 2 vertentes em relação à definição da palavra ética. A ética como padrão de costumes, de conduta, né? A ética são pilares que fundamentam o comportamento de uma sociedade, de um povo, de uma cultura, de uma época. Então, a ética são esses pilares que fundamentam o comportamento de um povo. É diferente da moral. A moral é a forma como eu lido com essa ética, com esse comportamento. É interessante sabermos diferenciar o significado dessas 2 palavras. Então, a ética fundamenta o comportamento e a moral é a forma como eu lido com essas regras, com essas posturas que são estabelecidas por um povo, por uma cultura, por uma nação. É importante nós ressaltarmos, queridos irmãos, que a moral poderá provocar a discussão sobre esses padrões éticos estabelecidos. Então, a moral pode provocar essa discussão. Até que ponto esse padrão ético é aceitável? Até que ponto convém seguir esse padrão ético? São algumas das questões que a moral pode levantar e levantar a discussão. Mas a segunda vertente da definição de ética é que ética tem a ver com o caráter.
ética também pode ser considerada como parte do caráter do indivíduo. Então, a ética tem a ver com o que nós somos, tem a ver com a nossa essência. É interessante nós notarmos uma coisa. Existem alguns erros, algumas posturas erradas, que ninguém nunca disse para você que aquela postura é errada, mas você não se sente bem praticando, você não se sente confortável praticando, sem que nunca ninguém tivesse dito isso para você. Já existem outras pessoas que, diante da mesma perspectiva, não têm desconforto algum. Eles praticam, e detalhe, queridos, com a sensibilidade, com a percepção de que aquela prática não é muito correta. Então, alguém disse que essa reação diante de alguns padrões impostos pela ética tem a ver com o caráter, com a nossa essência, com aquilo que nós somos. Então, a ética deve levar o indivíduo a fazer 3 perguntas. Interessante. Eu quero, eu posso, eu devo. Por quê? Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Interessante. Outra coisa interessante que eu quero deixar para vocês, ainda dentro dessa parte introdutória da definição de ética, é que nem sempre a ética se propõe a dizer o que é pecado ou não. Por isso eu escolhi o texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Não convém por quê? Acho que diante desse texto eu parei um pouco para refletir sobre isso. Por que algumas coisas, apesar de não serem pecaminosas, a Bíblia não menciona essas coisas como sendo um pecado, mas elas não convêm? Primeiro porque pode ser que não seja o momento, pode ser que não seja o tempo. Algumas coisas não convêm porque não é a hora, não é o momento. Outras coisas não convêm porque não é o lugar correto para elas acontecerem. Outras coisas não convêm porque eu posso ser mal interpretado. Mas nada disso tem a ver com o pecado. Então a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Daí, meus irmãos, eu entendo que considerar os valores da ética na nossa forma de viver, no nosso dia a dia, é muito importante e é muito necessário. Porque se você não considerar os valores da ética, não vai haver parâmetros para as decisões, para as atitudes, para as posturas, mas, ao mesmo tempo, considerar esses valores é um desafio. Eu vou reiterar isso aqui diversas vezes. É um desafio grande. Por quê? Primeiro, porque a nossa sociedade está mergulhada numa crise intensa em todos os seus setores. A gente percebe, e isso não é de hoje, uma crise enorme na política, uma crise enorme na família, uma crise enorme no Estado, uma crise enorme na economia. A gente percebe uma crise enorme nos valores da nossa sociedade. Então, praticar a ética neste tempo é desafio. Primeiro, por causa dessa crise. Segundo, porque este tempo que nós estamos vivendo, chamado de era pós-moderna ou era contemporânea, é um tempo fortemente marcado por pelo menos 2 fundamentos. E eu queria deixar isso para você. O primeiro deles é o relativismo. Qual é o princípio do relativismo? Nenhuma verdade é absoluta. O relativismo tem como ideia central isso aqui. Nenhuma verdade, toda verdade é relativa. Detalhe, toda verdade é relativa em relação a tudo. Em relação a Deus, em relação à Escritura. Tem gente relativizando as Escrituras, não é? A gente sabe que os valores bíblicos são valores inegociáveis.
Não se pode abrir mão desses valores bíblicos. E tem gente negociando valores bíblicos. Então, assim, há um relativismo que envolve a questão da família, os conceitos que envolvem a família estão cada vez mais distorcidos. Não existe verdade absoluta, relativismo parte desse princípio. Não existem valores absolutos, eu posso relativizar o que eu quiser, segundo as minhas convicções, ou segundo as minhas conveniências. Então a gente nota que o relativismo ignora parâmetros, ignora conceitos, ignora valores. Tudo parte do ponto de vista que me interessa, que me agrada, ou do ponto de vista que me é conveniente. Mas o segundo pilar, que muito presente neste tempo que nós estamos vivendo, é o secularismo. Em linhas gerais, a ideia do secularismo é a seguinte. Olha só que coisa maligna, meus queridos, terrível. A ideia do secularismo é a seguinte: eu tenho duas vidas, uma vida religiosa e uma vida secular. Duas vidas, uma vida dentro da família, outra vida fora da família. Sempre convivendo com essas dualidades. Então, na vida religiosa, por exemplo, algumas pessoas pensam assim: na igreja eu sou uma coisa, na igreja, o meu papel na igreja é esse, mas o meu papel fora da igreja é outro. Eu não posso misturar as coisas. Uma vida dentro da igreja e outra fora dela. Isso é maligno, porque não existe para o cristão vida secular, não, no sentido de separar essas realidades. O cristão é cristão em todos os lugares onde ele está inserido, onde ele está envolvido, ele é um crente em Jesus. Não existe essa separação. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não somos crentes de templo e fora do templo somos outra coisa. Tanto que nós nem estamos no templo. Você está assistindo esse estudo, essa palavra, aí talvez na sua casa ou de repente em algum outro lugar. Mas não necessariamente no templo. E aí onde você está, em qualquer contexto que você esteja inserido, você é sal. Você é luz. Então, a ideia do secularismo, a ideia de relativizar ambientes, lugares onde eu estou inserido, é uma ideia extremamente perigosa. E, por que não até dizer maligna? E a Bíblia adverte sobre o perigo do relativismo e do secularismo. Isaías, capítulo 5, verso 20, diz assim: ai dos que chamam mal de bem, bem de mal, que põe as trevas por luz, a luz por trevas, o amargo por doce e o doce por amargo. Deus usa o profeta e diz: ai dessas pessoas que misturam esses conceitos, que misturam essas estações. Mas nós vamos ver ainda alguns extremos na concepção da ética que a filosofia ressalta. Existem vários, meus irmãos, mas eu quero ressaltar dois. Lembrando a vocês que nós estamos falando sobre ética, inicialmente tratando um pouquinho da definição do que vem a ser ética e tratando sobre alguns conceitos, inclusive conceitos filosóficos dentro da questão da ética, para a gente ficar atento, porque alguns desses conceitos são muito perigosos. O antinomismo é um deles. Antinomismo diz o seguinte: não existem normas a serem obedecidas. É a ausência de normas. Não existe limite. O homem é livre para fazer o que ele quiser. Jean-Paul Sartre, filósofo francês, era um defensor desse conceito, dessa filosofia, e ele argumenta o seguinte: o homem é plenamente livre. Eu sou a minha liberdade. Não sobrou nada no céu, nem o certo nem o errado, nem alguém que possa me dar ordens. E ele diz assim, esse pensamento, ele finaliza dizendo assim: eu estou condenado a não ter outra lei senão a minha própria lei. Então, essa ideia do antinomismo é uma ideia que mostra para a gente que
Não existem normas a serem obedecidas, não existem regras a serem obedecidas, não existem parâmetros. E este conceito não condiz com o cristianismo de Jesus. Por quê? Porque neste conceito o homem está no centro e não Deus. Neste conceito, a insubmissão é exaltada, o desrespeito ao princípio de autoridade também é uma questão ressaltada por este conceito. Não condiz com o cristianismo, porque ensina as pessoas a fazerem o que querem, sem nenhum limite. Vejam que interessante. Nós sabemos que, na Bíblia Sagrada, nós conhecemos o que Deus coloca para nós, que é o conceito do livre-arbítrio. Deus concede livre-arbítrio ao homem. Mas você vai perceber uma coisa, mesmo dentro do livre-arbítrio, existem regras, existem normas. Deuteronômio capítulo 30, Deus disse assim: céus e terras, tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus o bem e o mal, a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o bem, para que vivas, tu, a tua casa, todos os seus, obedecendo ao Senhor teu Deus, andando segundo os seus estatutos. Veja que interessante, Deus diz assim: céus e terras, ponho hoje por testemunhas contra ti, que te propus. O que é isso? Você tem direito de escolher, mas se você quer ser abençoado, aí Deus dá as dicas. Escolhe o bem, obedecendo ao Senhor, andando segundo os seus estatutos e assim por diante. Então isso mostra que a liberdade cristã, embora seja uma realidade, mas é uma liberdade, se queremos ser abençoados, é uma liberdade com parâmetros, uma liberdade com princípios, com valores. Na verdade, o que muda quando nós nos convertemos ao Evangelho de Jesus, não é que o status de servo, de uma forma ou de outra, todas as pessoas são servas dos seus senhores. Antes de conhecermos a graça de Deus, nós éramos servos de outras coisas, de outros valores, de outros conceitos. Mas quando conhecemos o Evangelho de Jesus, nós continuamos sendo servos, só que servos de Cristo, servos do Deus vivo. Então o status de servo, de certa forma, não muda, mas muda o meu Senhor. Servimos a um outro Senhor, servimos a o Senhor, o Deus verdadeiro. Um outro conceito filosófico perigoso, que nós precisamos estar muito atento a eles, é o generalismo. O generalismo diz que o que vale são os resultados absolutos. Não importa a maneira como você obtém esses resultados, se de maneira legítima ou não, se de maneira coerente ou não, não importa. O que importa são os resultados. Nenhum ato pode ser considerado certo ou errado, desde que tenha bons resultados. As regras existem, mas podem ser quebradas, dependendo dos fins. Como eu diria, é a regra da conveniência. No generalismo, eu sou o dono das minhas regras, eu crio as minhas próprias regras. As regras existem, mas elas podem ser quebradas. E aí vem uma máxima muito conhecida, uma frase atribuída a Maquiavel. E ele diz: os fins justificam os meios. O certo, diante dessa concepção do generalismo, é o que produz o melhor resultado. E nós sabemos que isso não condiz com o Evangelho de Jesus, não condiz com o cristianismo. Por quê? Porque os tempos podem mudar, mas os princípios das Escrituras não mudam. Eles são os mesmos. Mateus 24, 35, Jesus diz assim: os céus e terra podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Os princípios bíblicos, nós vamos tratar deles um pouquinho mais adiante, eles são imutáveis. E é exatamente por este conceito do generalismo que nós estamos presenciando esse caos que acontece no meio da sociedade. Caos. Filhos que não respeitam mais os pais, alunos que não respeitam mais os professores, e por aí vai, meus irmãos. É um caos que se estabelece por conta de conceitos que
que são introduzidos na nossa sociedade: antinomismo e generalismo. Para um, não existem normas a serem obedecidas, e para o outro, pode até existir, mas as normas podem ser quebradas. O que importa é o objetivo a ser alcançado. O que importa é que eu consegui obter o melhor resultado. Não interessa como. Então, nós vimos a abordagem da ética até aqui num sentido mais amplo, mais generalizado. Nós aprendemos que ética são pilares que fundamentam o comportamento de um povo, de uma cultura, de uma nação, de uma época. Nós aprendemos que a ética representa esses pilares. Quem dita o comportamento ético, dentro da concepção mais ampla, é a cultura popular. Quem dita o comportamento padrão ético é o costume de um povo, ou então uma época. Mas quando nós entramos na questão da ética bíblica ou da ética cristã, a coisa muda de figura, que é a partir, é a abordagem, a ênfase da nossa abordagem a partir de agora. O desafio de praticar a ética cristã. A ética, de um modo geral, é fundamentada pela cultura e pelo dito popular. Mas a ética cristã é fundamentada pela Escritura, pela palavra de Deus. Então, dentro da perspectiva da ética cristã, não é mais o que eu penso, não é mais o que eu acho, não é mais o que está na minha cabeça, ou o que a sociedade diz, o que a cultura impõe. Não. Na ética cristã, é a Bíblia quem dita o padrão, quem dita os valores a serem seguidos por aqueles que amam a Cristo, que querem obedecer a Cristo. E outra coisa, talvez seja importante ressaltar isso aqui. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas que, de repente, não são evangélicas, não frequentam igreja nenhuma, mas assistem às nossas programações, as nossas mensagens, os nossos estudos bíblicos. Você gosta? Eu queria dizer uma coisa para você. Quando você considera os valores da Bíblia, você é uma pessoa abençoada. Como ética tem a ver com comportamento, com postura, com normas de conduta, nós vamos ver que a Bíblia Sagrada trata de padrão de conduta e comportamento o tempo todo. Na verdade, você vai perceber esses princípios na Bíblia, embora a palavra ética não vá aparecer, mas os princípios da ética cristã, que envolve o relacionamento com o próximo e o relacionamento com Deus, esses princípios estão presentes por toda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Bíblia trata de ética no Pentateuco, nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, quando Moisés recebe as tábuas da lei, aquilo que seria a diretriz de Deus, a forma como Deus exigiria que o povo se relacionasse com ele. Por esta ocasião, dos 10 mandamentos, você vai perceber a presença da ética em todo ele, né? A ética dos mandamentos, a lei de Moisés, em todo o seu conteúdo, trata de ética, de comportamento e de postura. Então, quando você vai observando os mandamentos, você percebe que os 4 primeiros mandamentos tratam da nossa relação com Deus. Os 4 primeiros mandamentos. Deus exige adoração exclusiva. Ele começa dizendo assim: não terás outros deuses diante de mim. Para um povo politeísta e com uma inclinação enorme a adorar a vários deuses, o Senhor Deus pontua de saída que Ele é o Senhor. Só Ele deve ser adorado. Não terás outros deuses diante de mim. Deus condena a idolatria, cujo sentido pode ser bem mais amplo do que simplesmente o que está registrado aqui: não farás para ti imagens de escultura. Deus pontua isso aqui: não invente simbologias
de Deus, personificações de Deus. Veja que coisa interessante. Não invente uma ideia de Deus. O sentido dessa restrição, desta ordem dada por Deus através das tábuas da lei é este aqui: não invente uma ideia de Deus, porque Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa que se relaciona com você. E nesses meus garimpos em torno desse tema, algumas leituras, algumas reflexões, eu descobri um pensamento, uma frase de Fernando Pessoa, que ele diz assim: Deus não é uma ideia. Ideia é a ideia que eu tenho acerca de Deus. Eu vou repetir. Eu achei muito interessante. Deus não é uma ideia. Uma ideia é a ideia que eu tenho a respeito de Deus. Interessante. Deus não é uma ideia. Deus é uma pessoa que se tornou acessível ao homem através da encarnação do Verbo, do seu Filho Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, Deus se aproximou do homem, teve contato com o homem, através de Jesus Cristo. Através do Espírito Santo e da palavra, Deus quer se relacionar com você. Portanto, a ideia aqui de não farás imagem de escultura, não pratique a idolatria. Eu volto a repetir, a questão da idolatria pode ser, e de fato é, uma questão bem mais ampla do que simplesmente uma imagem, né? Há pessoas que idolatram tantas outras coisas, tantas outras situações, enfim, o leque que envolveria a idolatria é muito grande. Então Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa. Aí você prossegue nos mandamentos. No terceiro mandamento, Deus está recomendando a Israel acerca do cuidado com o seu nome, a honra com o seu nome. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembrando que nós estamos pontuando, analisando um pouquinho a presença da ética no Pentateuco e nos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é ética, isso é postura. Deus está dizendo assim: não tome o meu nome em vão. Interessante, né? Ninguém gosta de ver o seu nome usado, principalmente quando usado de forma indevida, de forma mentirosa, de forma equivocada. Ninguém gosta disso. Deus está dizendo assim: não tome o meu nome em vão. Eu aprendi também nesse garimpo em torno desse tema, eu aprendi uma coisa interessante. Você sabia que o judeu no Antigo Testamento não usava o nome de Deus para pedir coisas? Interessante. Porque para o judeu no Antigo Testamento, pedir coisas era usar o nome de Deus em vão, porque eles acreditavam que para se alcançar coisas, ele deveria trabalhar, alcançar essas coisas, e o Deus do nosso pai Abraão, que sabe o que nós precisamos, vai conceder aquilo que nós necessitamos, através do nosso trabalho. Era assim que os judeus no Antigo Testamento pensavam. Interessante, né? Não que seja pecado a gente orar pedindo a Deus algumas coisas. Não. O próprio Jesus ressalta que as nossas orações devem ser conhecidas diante de Deus. Eu apenas estou ressaltando como é que funcionava a cabeça do judeu naquele tempo. Para ele, oração, falar do nome de Deus, era para que se tivesse relacionamento com Deus. O nome de Deus deveria ser usado, invocado a pretexto de relacionamento, de aproximação. E eu fiquei pensando a respeito disso, como nós estamos longe desta realidade, não é? De um modo geral, o centro das nossas orações tem a ver com as nossas necessidades, com aquilo que nós precisamos, ou as pessoas mais próximas a quem amamos também precisam. E aí a gente aprende que faz todo sentido quando Jesus diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Na cabeça do judeu no Antigo Testamento, esse conceito significa dizer o seguinte: quando se é amigo de Deus, quando se tem relacionamento com Deus, Ele sabe o que você precisa e Ele honra aqueles que andam com Ele.
Essa era a máxima do Antigo Testamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vejam bem, a ética do relacionamento. Depois, quando a gente avança para os demais mandamentos, você vai perceber a presença da ética na relação com o próximo. Nos 4 primeiros, relação com Deus. Nos demais, relação com o próximo. E ele vai dizendo: honra teu pai e tua mãe. Mandamento com promessa: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo, nem o carro do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem o emprego do teu próximo, e nem coisa alguma do teu próximo, não cobiçarás. O que é isso aqui? É o princípio da ética nas duas perspectivas sendo adotado por Deus nas tábuas da lei dos mandamentos. O princípio da ética na vertical, com Deus, relacionamento com Deus, o modo como Deus desejava ser servido por aquele povo, e o princípio da ética na horizontal, com o próximo. Importante ressaltar, queridos irmãos, que uma coisa está entrelaçada à outra, está amarrada à outra. Não existe ética ou não existe relacionamento com Deus se não houver relacionamento com o próximo, e vice-versa. Então, nos mandamentos, nós percebemos isso. Aí Jesus, Mateus capítulo 22, resumindo toda a lei, ele ressalta, ele resume a lei em 2 partes, ainda em relação à lei das tábuas, dos 10 mandamentos. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, amarás ao Senhor teu Deus, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus resume esses mandamentos lá em Mateus, capítulo 22, verso 35. Em seguida, na abordagem bíblica a respeito de ética, nós vamos verificar a ética sendo apresentada nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Jesus nos ensina a respeito de ética o tempo todo nos evangelhos. Quando você vai lendo os ensinamentos de Jesus, você vai percebendo a presença da ética, repetindo, sempre lembrando da definição, tem a ver com padrão de comportamento, padrão de conduta, costumes, ética, são pilares que regulam esses padrões. Lembrando que ética cristã, nela, esses pilares são regulados pela Bíblia Sagrada. Vimos no Pentateuco e agora nos evangelhos. Jesus era tão ético, meus irmãos, eu quero destacar algumas das posturas que têm muito a ver com ética, adotadas pelo Senhor Jesus. Ele diz assim: quando você chegar num lugar, não se assente nos primeiros lugares, mas se assenta nos últimos. Para não acontecer que, chegando alguém mais importante que você seja convidado a ir lá para os últimos assentos e aquela pessoa mais importante fique no seu lugar. Antes, seria melhor que acontecesse o contrário, que você se sentasse lá atrás e aí, eventualmente, você seja convidado para se sentar à frente e seja honrado por isso, e seja honrado com isso. O que significa isso aqui? Significa ética. Isso aqui é postura. Eu chamaria de a ética do protocolo. Jesus era ético, nós podemos dizer assim. A ética do planejamento. Ele diz assim: quando você for construir uma torre, senta primeiro, faça as suas contas, veja se é possível construir a torre até o final, para não acontecer que no meio do caminho, não podendo concluir a construção, as pessoas passem e digam: olha lá, começou a fazer uma construção e não conseguiu concluir. Então, nos evangelhos, nós vamos percebendo a presença da ética. Jesus falando sobre ética, quando ele fala de arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. Quando você pensa na ética, na perspectiva do arrependimento, você entende o seguinte: antes deste arrependimento, os pilares que ditavam a minha vida, ou onde estava fundamentada a minha vida, esses pilares tinham a ver com a cultura, com os costumes, com a época, com o que o povo diz.
Mas quando acontece o arrependimento, queridos, o pilar passa a ser a Bíblia Sagrada. Há uma mudança de postura, há uma mudança de perspectiva, há uma mudança de atitude. Jesus falava sobre isso, falava sobre a renúncia do pecado. Quantas vezes a prática do pecado leva o indivíduo a infringir as regras mais básicas da ética, sem considerar questões que são importantíssimas, como o direito do outro e assim por diante. Quantas vezes Jesus falava sobre esmolas, a motivação com que se deve praticar o bem. O bem deve ser praticado, com toda certeza. Mas aí a ética entra na perspectiva do seguinte: qual é a motivação que leva o indivíduo a praticar o bem? Jesus nos ensina a questão do dinheiro, a lidar com o dinheiro. Como é que as pessoas lidam com o dinheiro? Lembra do jovem rico que perguntou para Jesus: como eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para me salvar? Jesus disse: cumpre os mandamentos. E você vai alcançar a salvação, o tesouro no céu. Não mata, não rouba, não faça bem ao próximo. E ele disse: mas eu já tenho feito tudo isso. E Jesus disse para ele: então você venda o que você tem e dá aos pobres e me segue. E você vai ter o reino de Deus. E a história diz que ele saiu entristecido, não fez o que Jesus havia sugerido, porque o seu coração estava no dinheiro. Jesus não queria o dinheiro daquele rapaz. Jesus não precisava do dinheiro daquele rapaz. O que Jesus queria é que o próprio rapaz enxergasse que o seu coração não estava no reino de Deus. O seu interesse maior não era o reino de Deus. Jesus queria que ele enxergasse que, na verdade, o Senhor dele e do seu coração era o dinheiro. Irmãos, isso tem tudo a ver com a questão da ética. A questão, Jesus ressalta a questão do jejum, como se pratica o jejum, a oração, o desejo de ser visto pelos homens. Quando você for orar, Jesus recomendava: entra no seu quarto, em secreto fala com seu pai, que em secreto vai te ouvir e em secreto vai te recompensar. Quando você for orar, não precisa ir para as praças ou jejuar e alvoroçar os cabelos, fazer um semblante de sofrimento para demonstrar que está jejuando, para que as pessoas vejam que está jejuando. Jesus disse assim: essas pessoas já receberam a sua recompensa. Na verdade, na perspectiva da ética e do próprio relacionamento com Deus, quando alguém faz alguma coisa, na verdade, como motivação maior, querendo ter o reconhecimento dos homens, Deus diz: já recebeu a sua recompensa. Porque os homens veem o estereótipo, os homens veem a capa, mas Deus não. Deus vê o nosso coração. Jesus vai falando sobre a ética no casamento. Jesus mostra a importância, quando alguém pretende casar, a necessidade das flexibilidades dentro do contexto conjugal. Se alguém não sabe ser flexível, vai ter muita dificuldade no casamento. Certamente. Ou muda, ou nem deveria casar. Jesus fala acerca do divórcio. Tudo isso na perspectiva da ética. A permissividade do divórcio. Em que contexto ele seria permitido? Jesus vai tratando disso aqui. Ele fala sobre o perdão. Como agir diante de um ofensor. Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão, pecando contra mim, vier arrependido e pedir perdão, eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus diz para ele: eu não te digo 7, mas se até 70 vezes 7 vezes alguém ofender você, você deve perdoar. Esqueça os números, esqueça a conta. Jesus mostra o princípio do perdão. Isso tem a ver com ética. Devemos perdoar sempre. Os evangelhos são verdadeiros códigos de ética. É o tempo todo Jesus dizendo assim: se você quer me seguir, aqui estão as instruções. Se você quer vir após mim, se você quer assimilar os valores do reino de Deus, aqui estão as instruções. E
Todas essas instruções têm a ver com normas, com postura e com comportamento diante de Deus e diante dos homens. Talvez alguém possa dizer, mas, puxa, então é difícil. Queridos, aprendam uma coisa. A ética do reino de Deus, ou na ética do reino de Deus, servir a Deus tem a ver com propósito e tem a ver com compromisso. Lembra? Na definição de ética cristã, nós ressaltamos que os pilares que fundamentam o nosso comportamento e as nossas atitudes para com Deus e para com os homens, esses pilares estão na Bíblia Sagrada. Não é mais o que eu penso, não é mais o que a sociedade pensa, não é mais o que a cultura pensa, não é mais o que as pessoas dizem que eu tenho que fazer ou como eu tenho que fazer, não é mais. Passa a ser a Bíblia Sagrada. Quando nós passamos para o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, nós vamos ver que abrange vários aspectos que envolvem o reino de Deus e o relacionamento com o próximo. No Sermão da Montanha, Jesus trata, por exemplo, no Sermão da Montanha, entre capítulo 5 e final do capítulo 7, das bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? São declarações de felicidades e de bênçãos para quem ingressa no reino de Deus. E Jesus vai dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem por amor do meu nome, porque deles é o reino de Deus. Jesus vai tratando dessas bem-aventuranças, daquele que quer segui-lo e que pratica essas coisas, são bem-aventurados. Bem-aventurança ou bem-aventurado significa muito feliz. Na sequência, Jesus vai tratando de conceitos da graça. Tudo isso tem a ver com a ética, que eu chamaria, Mateus capítulo 5 até o verso 38, de os paradoxos da graça, conceitos da graça, ou paradoxos da graça. Jesus vai dizendo assim, vocês viram o que foi dito na lei, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém der um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém quiser lhe tirar a túnica, ofereça também a capa. Se alguém quiser te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem te pede, não volte as costas para quem te pede emprestado. Jesus vai falando sobre isso aqui, não é? Na graça, no conceito da graça, é bem diferente no que dizia a lei, né? Olho por olho, a lei dizia, dente por dente. A alma que pecar, essa morrerá. Talvez um dos exemplos mais clássicos da graça no Novo Testamento, que a gente poderia ressaltar, seria o exemplo da mulher adúltera. Porque a mulher adúltera foi flagrada em adultério. E os homens pegaram aquela mulher, levaram diante de Jesus e disseram, nós pegamos essa mulher no flagrante adultério, tu pois o que dizes? E a Bíblia diz que Jesus disse para aqueles homens, quem dentre vocês aí não tiver pecados, atire a primeira pedra. Eles foram saíram todos. Jesus disse para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram, nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Isso é o princípio da graça. É o princípio da graça sendo aplicado sobre alguém que quer mudar na perspectiva da sua ética, a sua conduta, o seu comportamento. Lembra, a perspectiva da ética fora do Evangelho é uma, mas a perspectiva da ética dentro do Evangelho ganha outra dimensão, é uma outra perspectiva diferente. E aqui na sequência de Mateus capítulo 5, Jesus trata desses conceitos, que é o conceito da graça. Só é bom ressaltar uma coisa, tem que ter cuidado com a questão da graça. O conceito da graça tem sido confundido por muitas pessoas, quem sabe até mal aplicado por muitas pessoas, que pensam assim, mas então, já que a graça me absolve, já que a graça me perdoa, já que a graça me dá uma nova chance, então deixa eu bagunçar com a vida, deixa eu adotar os princípios da ética da velha vida, porque agora eu estou debaixo da graça. Conta essa história de um
é uma história verídica. Se não me falha a memória, do pastor Philip Yancey. Philip Yancey, ele conta que foi visitar um membro da igreja, um crente, e aí esse crente tinha cometido um assassinato. E ele disse: por que você fez isso? E sabe o que o sujeito respondeu? Porque eu estou debaixo da graça. Eu sei que no final eu peço perdão a Deus e Deus me perdoa, mas eu queria me vingar daquela pessoa. E ele usou essa justificativa para ter cometido o assassinato. Olha que distorção da graça de Deus. Então a graça não é proteção para pecar em segurança. Graça é capacidade dada por Deus para suportar e superar o ambiente hostil diante do pecado. Isto é graça de Deus. Então, queridos, a Bíblia vai discorrendo e vai falando sobre ética. No Antigo Testamento, fala no Pentateuco, fala nos profetas, no Novo Testamento, nos Evangelhos. Nós começamos a destacar alguns aspectos da ética aqui nos Evangelhos. Nas epístolas de Paulo, nós vamos ver a presença da ética. Mas, como nós teremos mais 2 encontros, além desse, mais 2 encontros, aqui mesmo, neste canal, eu vou tratar com vocês a respeito da ética em algumas áreas da vida extremamente desafiadoras e comuns a todos nós. Nós vamos tratar da ética na área familiar, desafio, difícil. Nós vamos tratar da ética nas nossas relações entre irmãos, na igreja. Nós vamos tratar da ética na nossa relação com a liderança da nossa igreja. Nós vamos tratar de ética cristã dentro desses contextos, que são contextos comuns a todos nós. Eu espero que você nos acompanhe, que você compartilhe, que você seja abençoado. Hoje, nós falamos introdutoriamente sobre definição de ética. Nós vimos que ética tem a ver com padrão de comportamento, com padrão de conduta, e quem dita esse padrão é uma sociedade, é uma cultura, é um povo, ou até mesmo uma época. Nós vimos a diferença entre ética e moral. Ética dita padrões e moral se propõe a dizer: eu cumpro esses padrões ou não. E nós vimos alguns conceitos a respeito de ética. E também vimos a abordagem bíblica a respeito da ética. No nosso próximo encontro, nós vamos tratar então da ética nessas outras perspectivas. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar encerrando esse nosso encontro em torno desse tema? Ore comigo. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome por esta oportunidade tão preciosa. Louvamos o Teu nome por este irmão querido que está assistindo, por outros tantos que vão assistir. Ó Deus, nós Te pedimos, ajuda-nos a viver a Tua palavra. Ajuda-nos a sermos influenciados por padrões de comportamentos que são estabelecidos pela Tua palavra e não pelo povo, não pela sociedade ou mesmo por uma cultura. Ajuda-nos a vivermos dentro do que a Tua palavra nos orienta para que vivamos. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.